Então eu vi esses 3 seres, eles eram altos e de cabeça alongada. Antes de contar o meu relato com a ayahuasca, você sabe o que é a ayahuasca? Eu vou apresentar brevemente para vocês, eu não sou nenhuma especialista, mas eu vou introduzir vocês ao que é a ayahuasca. Para quem nunca viu, eu tenho um ciclo de amigos, gente, por incrível que pareça, são pessoas que não sabem nada sobre a ayahuasca, que nunca tomaram ayahuasca. E obviamente os meus amigos vão assistir esse vídeo, então, não só meus amigos, mas pessoas, né, que caírem aqui de paraquedas vão assistir. Eu acho importante você fazer uma introdução, né, não chegar já contando direto o relato. A ayahuasca é um chá, né, feito da decocção de 2 espécies botânicas de origem amazônica, né, o jagube e a chaprona. E o que eu acho mais sinistro da ayahuasca é porque a Amazônia tem milhares de espécies botânicas e essa combinação pode ter sido obra do acaso, porque já foi feito inclusive um estudo sobre isso, né, de que a probabilidade de uma pessoa aleatoriamente descobrir que aquele cipó com aquelas folhas junto causaria o efeito da ayahuasca é quase 0. Né? Então, eu realmente acredito numa revelação divina, né, da ayahuasca, um presente para a humanidade, né, como uma forma de expandir a nossa consciência, de conhecer os mistérios antigos do universo, né? É uma coisa que eu acho muito surreal, porque, tipo, como que isso pode ter surgido? Inclusive, se você tiver interesse em ler, tem muitas histórias, né, da origem do Nishipan, né? Eu estava lendo um livro esses dias que conta a origem mitológica do Nishipan, como eles acreditam que a ayahuasca foi trazida aqui pra gente, né? Então, eu acredito realmente que não é uma coisa ao acaso, porque uma substância de uma planta precisa da outra para que o efeito do DMT não seja degradado, né? Então, é surreal que isso aconteça. Então, isso é a ayahuasca, né? Que a gente chama de vinho da alma, Nishipan, vegetal, tanto daime, é a bebida que nós chamamos ayahuasca. Oi gente, eu sou a Anne e hoje eu vou contar o meu relato, a minha experiência completa com a medicina da ayahuasca. É um relato um pouco grande porque eu preciso contar todos os detalhes para essa história fazer sentido. Então se preparem, faz uma pipoquinha aí para você assistir com calma, porque é um relato feito com muito carinho e eu espero que ajude as pessoas que, assim como eu, ficavam pesquisando relatos na internet antes de tomar pela primeira vez. Ok. Tá. Quando é uma coisa... É cachorro, é moto, entendeu? Ó, gente, a gente tá gravando ao ar livre, então provavelmente vai ter ruído aí de fundo, mas vida que segue, eu vou continuar falando, porque senão o relato não fica fluido, tá? Então, ignorem qualquer som externo. Espero que dê pra me ouvir direitinho. Então, eu acredito que, assim como eu, muita gente procura relato, né, pra ver a experiência de outras pessoas e saber o que esperar. A boa notícia é que eu tô aqui pra contar o meu relato e ajudar as pessoas que, assim como eu, tinham medo. Mas a má notícia é que nenhum relato que você assista vai ser exatamente igual à sua experiência. Não tem como você prever como vai ser. É uma coisa que não dá. Não tem como prever, não tem como imaginar o que vai ser, porque cada pessoa é única e cada coisa acontece de uma forma. Inclusive, com a mesma pessoa, as experiências são completamente diferentes. E eu vou contar isso aqui, porque antes de contar desse relato, foi o último mesmo, que é o que eu realmente tive vontade de sentar e gravar, eu vou contar da minha primeira experiência, que não teve grandes coisas, eu fui com uma expectativa, né? Que quem fala que não cria expectativa tá mentindo, porque é claro que a gente cria uma expectativa, né? A gente fica com 1000 ideias, 1000 coisas que podem acontecer, a gente tem medo de surtar, medo de não voltar, medo disso, medo daquilo, medo de passar mal, né? E a real é que você não tem como saber. É na hora mesmo que a medicina te acolhe e é o que acontece ali e você tem que estar aberto, preparado para isso, né? Então, o que eu tava falando? É ótimo que ela se perde no raciocínio. Ok, vou retomar. Então, não tem como você ir e prever o que vai acontecer com você. Então, tira isso da sua cabeça. É claro que você vai criar expectativas. Por exemplo, a minha maior expectativa, que na verdade não era nenhuma expectativa, porque não era algo que eu queria, mas era algo que eu tinha certeza que ia acontecer, era de que eu ia surtar. Eu tinha certeza que eu ia surtar e que eu não ia voltar mais, porque eu já tive experiências com
psicodélicos, né? A ayahuasca não é um psicodélico, é um enteógeno, é um outro contexto, é num contexto cerimonial, né? Não é a mesma coisa de você usar qualquer outra coisa psicodélica, né? E a ayahuasca também não é droga. Mas eu tinha essa sensação de que aconteceria a mesma coisa que aconteceu com uma outra experiência que eu tive e que foi péssimo, né? Fiquei transtornada, foi horrível. Então eu já fui com muito medo da ayahuasca. E eu acredito que muita gente tem esse medo, né? Então, esse medo, ele foi me consumindo até que, de fato, eu criei coragem de tomar pela primeira vez e foi em Manaus. Então, eu achei que tinha sido o timing perfeito. Eu falei, agora não tem como fugir mais. Eu já tinha fugido outras vezes, né? Mas eu decidi tomar em Manaus, porque foi com uma pessoa que eu confio muito, que é com o Bu. Inclusive, toda a minha gratidão ao Bu, porque ele foi a pessoa que conduziu as cerimônias que eu participei muito bem. Ele protege a gente de todas as formas, então perto dele eu me sinto segura fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eu me sinto, né, muito protegida e muito bem cuidada por ele. Então isso também facilita que a sua cerimônia seja muito boa, que a sua experiência seja melhor aproveitada, né? Você não tá com medo de coisas horríveis acontecerem com você. Então eu sempre sei que perto dele nenhum mal me alcança, então eu vou e me entrego. Nessa primeira experiência que eu vou contar, foi assim. Eu cheguei, né, e o Bu, ele coloca algumas regras. Você tem que fazer um jejum específico. Eu fui de jejum, então eu tava super preparada para isso. Não pode beber água durante a cerimônia, tá? Algumas cerimônias você bebe água tranquilamente. Nessa do Bu, a gente não bebe água até o fim da cerimônia. E é um pouco desconfortável, mas eu gosto de situações que me colocam de frente com os meus desconfortos, né? Que me tiram da minha zona de conforto. E tem um motivo, não é só porque ele quer colocar essa regra, tem toda uma explicação, né? Depois eu posso pedir para ele explicar, contar. E é isso. Que delícia esse vento. Então, e aí nessa primeira vez, né? Eu cheguei, era a minha primeiríssima vez, morrendo de medo, mas fui. A gente sentou, todo mundo, né, em círculo. E tinha uma menina do meu lado que também nunca tinha tomado, a Evelyn. Inclusive, hoje a gente é amiguíssima. E ela é uma pessoa muito especial pra mim. Ela esteve comigo nesse momento. E aí eu me senti super mais tranquila quando eu vi que tinha outra pessoa também que nunca tinha tomado. E a gente ficou ali, né. E aí, as cerimônias indígenas, né, que é o que eu vou relatar, as minhas experiências foram todas dentro de um contexto xamânico, indígena, né? Então, a gente senta, as cerimônias começam às 21 horas e terminam quando o sol nasce. E aí, às 21 foi servida a primeira dose. Eu tomei, não senti nada. Aí depois veio a segunda dose. E aí foi quando eu comecei a ter algumas mirações bem leves, né? Eu lembro que quando eu senti, de fato, que eu tava sentindo, né, que as coisas estavam acontecendo, foi... Peraí. Suando. Pronto. É a água. Tá tendo uma goteira bem ali. E aí depois veio a segunda dose, que foi quando eu de fato senti que algo estava acontecendo, né? A primeira coisa que eu percebi foi que eu olhei, a gente estava de frente para um chão de areia e terra, e eu comecei a olhar para esse chão e eu comecei a ver muita geometria sagrada, muitos fratais, muita coisa acontecendo ali, muita vida naquela areia. E aí eu senti, veio aí, né? Veio aí alguma coisa. E aí fiquei nisso, assim, nada, não fiz limpeza, não mergulhei muito profundamente, não. Fiquei vendo ali, até porque eu fiquei de olho aberto, né? Fiquei olhando aquelas geometrias sagradas ali e ok. Então, a primeira coisa que eu senti, assim, que veio pesado, que me impactou, que eu quase senti um medinho, quase entrei em pânico, foi que o Bu tem uma onça de madeira que fica do lado dele durante as cerimônias em Manaus, né? Que ele tem um espaço lá, então lá é o único lugar em que você vai presenciar essa onça de madeira ao lado dele, porque ele não carrega essa onça por aí. Então essa onça fica do lado dele, eu tinha visto essa onça de madeira. E quando você tá na força da ayahuasca, tudo tem vida. Você se sente parte do todo, né? Todas as suas cadeias de crenças são quebradas e você entende que você faz parte de tudo, que tudo ali tem vida. Então essa onça de madeira já não era mais uma onça de madeira. Essa onça de madeira tinha vida pura.
e por um microsegundo eu quase entrei em pânico porque eu encarei a onça e eu tive a impressão de que por ter encarado ela nos olhos, ela ia correr até mim e me atacar. Então eu quase tive um mini pânico assim quando eu vi aquela onça com vida. E aí eu me tranquilizei porque eu pensei, não, essa onça está do lado do Bu e não vai acontecer nada de ruim comigo porque ele não deixaria nada de ruim acontecer com nenhuma pessoa durante uma cerimônia conduzida por ele. Então essa onça vai ficar ali onde ela está. E fiquei tranquila. E também me conectei, eu lembro de ter me conectado muito com o fogo, né? Eu fiquei de frente para a fogueira e até senti muito calor durante a cerimônia, porque eu estava muito perto da fogueira e eu me conectava, eu olhava diretamente para o fogo. Vi uma serpente Silêncio, garoto mal educado, que eu estou gravando. Então depois que eu me tranquilizei com esse negócio da onça, né, eu comecei a me conectar muito com fogo, eu tava de frente pra fogueira. Nossa, porque tu não vai tomar, fica... Não, meus amores. Então, nesse momento, né, me tranquilizei com esse negócio da onça e comecei a me conectar com o fogo. Eu tava bem perto da fogueira e eu encarava o fogo, assim, né? E eu lembro de ver uma serpente no fogo. Na verdade, não era nem a serpente, era como se fosse a casca, quando ela troca de pele, assim, ali dentro do fogo, umas coisas muito bonitas. E foi isso. A outra coisa que aconteceu foi a minha amiga, né, que estava do meu lado, que não era minha amiga na época, a gente tinha acabado de se conhecer. Ela disse que não sentiu nada, não teve nenhuma admiração, não viu nada, mas que a única coisa de diferente que ela sentiu foi um cheiro forte de incenso vindo de mim. Não sei por quê, porque naquele dia nem perfume eu tinha passado. Eu não tinha passado nada, porque o Bu não permite que a gente passe nada no corpo, nem perfume, nem creme, nem nada, porque isso interfere diretamente no olfato dele. E durante as cerimônias ele precisa estar com todos os sentidos dele bem aguçados para proteger ali, né, o campo. Então eu não tinha passado nada. E ela disse que sentia um cheiro de incenso vindo de mim e eu fiquei feliz, né? Incenso, coisas boas aí, alguma coisa no astral aconteceu que eu exalei um cheiro de incenso e ela me contou isso. E foi isso, foi essa a minha primeira experiência. Eu achei que eu tivesse conhecido a força da ayahuasca, nessa experiência, assim, que eu tivesse entrado de fato naquela força que todo mundo fala, né? Só que não, eu senti que dessa vez a medicina estava preparando o meu corpo, limpando o meu corpo, era a primeira vez. Eu tinha medo e, obviamente, a medicina ela não vai te fazer nada que você não esteja preparado, nada que você não consiga carregar, né? A medicina, nada do que acontece ali é pra você surtar, ficar ruim e odiar a vida ou passar muito mal. Não é isso, não se trata disso, né? Tudo que você acessar ali são coisas que você precisa e são coisas que você vai conseguir lidar. Então, né, a medicina é uma coisa sábia, não é à toa que se chama medicina, né? Não é uma brincadeira, né? É uma coisa séria, feita num contexto sério, num espaço sério. Então, não tem por que temer que aconteça alguma coisa que você não consiga lidar depois, né? Na verdade, o que acontece depois é que você se sente pronto para tudo, porque você entendeu que você faz parte de tudo e que todo mundo tá ali num propósito e é a coisa mais incrível do mundo, né? Mas nessa experiência eu achei que eu tivesse de fato experimentado algo, porque eu tive algumas mirações ali de olho aberto, né? Teve uma também de olho fechado nesse momento, que eu fechei os olhos e o Bu tava tocando algum instrumento, que eu não vou me lembrar qual que é. Eu sei que eu entrei num negócio, numa espiral, que chegou um momento que era como se eu não fosse mais eu, era como se eu não fosse mais nada. Eu era um átomo, assim, sei lá, eu não sei expressar isso em palavras, era como se eu tivesse virado uma partícula, sabe? Eu tinha dissolvido tudo que eu acredito que eu sou e eu tinha virado uma coisa espiral, assim, que não tem mais forma, não tem corpo, não tem consciência, não tem nada. Era um negócio, sabe? Então, isso foi engraçado também. E foi o que eu senti nessa primeira experiência. Agora, meu amor, eu vou contar como foi a experiência, essa última, que provavelmente esse vídeo vai sair no dia em que vai completar 1 ano dessa experiência. Eu passei esse 1 ano pensando e sentindo vontade de compartilhar, porque eu acho que foi uma coisa tão forte que eu não tinha como não compartilhar isso, né? Então,
eu fiquei ali amadurecendo a ideia de compartilhar com vocês, de fazer alguma coisa para que essa história fosse compartilhada, para ajudar as pessoas que, assim como eu, têm essa curiosidade, né? Porque tudo começa com uma curiosidade. Depois você vai se aprofundando, você vai entendendo o seu propósito, cada um tem o seu, né? Para as coisas acontecerem. Tá? Então, essa primeira experiência foi só para contextualizar, né, de como foi a minha primeira vez, porque nessa segunda eu já estava muito mais relaxada, eu conhecia as pessoas, eu via rostinhos conhecidos ali, eu ajudei a organizar essa cerimônia, então eu estava me sentindo em casa, né, foi na minha cidade, então foi totalmente diferente. Eu acho que isso também contribuiu muito para que eu me entregasse, né, e é essa experiência que eu quero contar de fato. Agora vai começar, de fato, o relato mais incrível que eu já tive com a medicina da ayahuasca. Então, a gente chegou, né, e sentamos. Aí eu já conheci o Bu, a gente já tinha, né, essa conversa, então a gente já chegou rindo, brincando. E aí, quando ele foi servir, ele serve pra todo mundo num copinho, né, uma dose assim, e você tem o direito de escolher se você quer o copinho cheio, se você quer metade, se você quer só um pouquinho, porque cada um sabe de si, cada um sabe até onde ali, né, o negócio aguenta. E eu, toda brincalhona, falei, não, quero o copo cheio, pode encher esse copo. E aí o Bu ficou tipo assim, olha, essa tá forte, tá pesada. Era uma ayahuasca, gente, escura, grossa, chega difícil de descer, sabe, de tão grossa, era um cremão, assim. E aí eu, que isso, não, meu corpo é muito resistente, vai ser o copo cheio e é isso aí. E eu vi as pessoas muito mais experientes, que já tomam ayahuasca há 10 anos, pedindo um pouquinho, né? E eu, não, gente, não, nada a ver, eu vou pedir o copão mesmo e vida que segue, pá. E ele rindo, Anne, você não sabe o que você tá pedindo. Eu, não, eu sei sim, Bu, pode me dar esse copo cheio que vai dar tudo certo. Detalhe, eu de jejum, nesse dia dessa cerimônia, eu lembro que eu acordei e comi 2 bananas. E a cerimônia começa só às 21 horas, então eu passei o dia inteiro sem comer e bebi água até mais ou menos umas 3 horas antes. Depois disso, nem água. Então imaginem como estava o meu corpo, né, limpíssimo, pra receber ali o negócio. E aí eu toda faceira, né, zoando, e daqui essa dose cheia, porque é isso aí mesmo e tudo mais. Que eu achei que da primeira vez tinha sido muito leve, eu queria sentir a força da ayahuasca. Falei, que isso? Vou tomar a dose grande. E aí ainda brinquei falando que tinha que ser um copo maior. Daí ele falou, não, toma esse copo aí, se você sentir que precisa de mais e ficar bem, a gente te dá mais. Se não, não vai ter. Mas é a menor ideia, juvenil. Fui juvenil, essa é a realidade. Tomei com tanto gosto, mas tanto gosto, peguei aquela dose e virei. Gente, aí tá. Fiquei ali, né, esperando, e eu tava numa cadeira de plástico, né? E eu tava nessa cadeira de plástico, e aí a primeira coisa que eu senti que a força tava vindo foi que aquela cadeira de plástico se tornou insuportável. Eu me sentei na grama, eu senti uma vontade de sentar na grama. Eu desci da cadeira e me sentei no chão. E eu fiquei, eu vou encenar aqui pra vocês, eu fiquei assim, na grama, né? Coloquei a palma das minhas mãos assim na grama e assim eu fiquei. E aí fiquei assim, eu comecei já a sentir uma coisa muito diferente da primeira vez, né? O meu corpo inteiro começou a vibrar. Não era tremer, né? Porque tremer é uma coisa meio assim. Ele estava vibrando de dentro para fora ou de fora para dentro, não sei dizer. E a sensação que eu tive é que vibrava tanto que era ou alguma coisa querendo sair ou alguma coisa querendo entrar. E por um momento eu pensei que era quase que uma incorporação. Então eu fiquei com medo, porque eu nunca incorporei, né? Então eu não queria incorporar ali na força da ayahuasca pela primeira vez. Então eu fiquei meio que segurando, tipo, não, achando que eu ia incorporar. Então eu cravei as minhas unhas assim na grama e fiquei tipo, não quero. Tipo, segurando e sentindo o meu corpo vibrar e eu não posso, não quero, meu Deus, imagina isso. Né, ainda tentando manter o controle. Eu não posso perder o controle da situação. Eu não quero perder o controle aqui agora. E aí eu me lembrei de uma amiga me falando para eu não lutar contra a força da ayahuasca, né? Se eu estava ali com uma proposta, então eu lembrasse do meu propósito e me mantivesse firme e me entregasse. Você tem que se entregar, se abrir para a força e não ficar lutando contra ela. Então, nessa hora eu fiquei ali e eu comecei a fazer um barulho que eu não consigo reproduzir esse barulho e eu não consigo pensar em nada igual a esse barulho porque era um som animalesco, uma coisa estranha que eu não sei explicar, mas eu comecei a fazer esse som, a vocalizar isso, e eu não sei se foi alto, se foi interno, só sei que eu comecei a sentir esse som e era uma vibração na minha garganta. E
E aí, lembro que quando veio isso, eu tava já cansada de lutar contra. Eu lembrei da minha amiga me falando pra não fazer isso e eu soltei. Nessa mesma hora, eu até soltei as minhas mãos que estavam grudadas ali na grama. Eu soltei. Eu falei, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu me entrego agora. E aí eu relaxei. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu, de fato, estava na força muito forte, né? Eu soltei ali. E aí eu lembro que eu ainda fiquei um tempo de olhos fechados, já com a mão mais relaxada, já bem mais relaxada. E de olhos fechados, eu comecei a ouvir sons vindo do céu. E esses sons, cara, era um som metálico, uma coisa muito, muito diferente, sabe? Assim, nem em filme futurista eu ouvi um som parecido com aquilo. E nisso eu fiquei assustada e era, ainda de olhos fechados, era como se eu soubesse o que eu encontraria quando eu abrisse os meus olhos. E naquele momento eu tive a compreensão de tudo, né? Então eu pensei, eu conheço esse som, eu vou abrir os olhos para olhar o que é. E aí fiquei de olhos fechados e eu ouvindo esse som. E eu falei, é isso, eu vou abrir o olho e vou olhar. Eu tô com medo, mas eu vou olhar. E eu abri os olhos, olhei pro céu. Uau! O mundo se abriu diante de mim. E o Bu tinha avisado que essa ayahuasca abria tudo, né? Abria, você ia ver tudo. E eu pedi pra ver. Então, isso aconteceu, né? E eu acredito muito que não é só o efeito da bebida, é o quanto você se abre, é o que você pede e a intenção que é colocada ali naquela bebida, né? Eu acredito que o Bu, ele deu a permissão naquele momento para que tudo se abrisse para mim. E aquilo, de fato, aconteceu. Então, quando eu olhei para o céu, eu fiquei olhando, gente, tinha umas luzes, assim, umas coisas acontecendo. E eu vi uma sombra que parecia uma nave, mas eu não via a nave, né? Não foi como se uma nave tivesse descido diante de mim. Não foi isso. Mas eu vi uma sombra dela, eu sabia que ela estava ali, eu sentia a vibração dela. Mas a gente não podia chegar perto, né? Ou eles não podiam chegar perto, eu não sei. E naquele momento eu tive a total compreensão de tudo. Então você vai falar, então me fala aí qual que é a compreensão de tudo, por que existe alienígena, se não existe, como é que é? Não sei te dizer, porque é uma coisa que você não consegue verbalizar, é uma compreensão, uma coisa interna. Naquele momento eu não tive medo, porque normalmente eu acho que eu teria medo, todo mundo teria medo, né? Porque é uma coisa nova, uma coisa que você nunca viu, uma coisa que você não tem como saber do que se trata, se é bom, se é ruim, mas naquele momento eu não senti medo, eu não senti que eles estavam ali para fazer mal. Então eu vi essa sombra dessa nave, luzes no céu, era como se eu estivesse vendo as galáxias e planetas e tudo, era tudo aberto, eu via tudo, absolutamente tudo, eu não sabia reagir àquilo, eu comecei a ficar emocionada por estar vendo, né, porque antes da cerimônia a gente sempre escuta, né, o Bu falar que cada um tem a miração dentro do seu próprio merecimento, e pra mim eu não tinha merecimento nenhum, o máximo que eu ia ficar vendo ali era a geometria sagrada e acabou. Então, nessa hora também não tinha mais ego, não tinha mais nada, gente. Eu já tava assim, eu só fui, sabe? Pra onde, não sei, mas eu fui. E eu via tudo, eu olhava pro céu, eu via a imensidão de tudo, assim, e fiquei chocada com aquela nave que eu tinha visto ali de longe, a sombra, as cores. E aí, eu comecei a me comunicar com esses seres. E aí não foi verbal, a gente não falava, eu não ouvia a voz deles, não ouviram a minha voz, não tinha isso. Era uma comunicação telepática. E nisso eu estava mais relaxada, eu comecei só a observar tudo. E eles perguntaram se podiam se aproximar de mim. E eu dei o meu consentimento que sim, podiam se aproximar de mim. Eu não estava com medo, que eu já tinha entendido tudo, o propósito daquilo tudo. Então, eles se aproximaram de mim. Eram 3 seres. E aí, gente, eu não quero convencer ninguém, eu não quero fazer, enfim, dizer que isso existe, não existe. Eu vou contar a minha experiência do que eu vi durante a ayahuasca. E as conclusões, cada um tira as suas conclusões, eu tirei as minhas, né? Então, eu tô aqui só pra relatar mesmo. Então, eu vi esses 3 seres. Eles eram altos e de cabeça alongada. E não era nada do que essas pessoas desenham, assim, essas imagens de alienígenas verdes, cinzas, cabeçudos com olhão. Não era isso. Era um rosto. Eu também não fiquei encarando muito o rosto deles, porque eu confesso que, né, é uma coisa muito nova. Você não fica, tipo, deixa eu olhar a cara deles aqui pra fazer um retrato falado. Eu não fiz isso. Eu apenas aproveitei o momento, mas eu lembro de ver que eram 3. Isso eu lembro claramente, eram 3 seres. Pediram meu consentimento pra se aproximar de mim, eu dei. Chegaram e eu vi eles eram altos,
e tinha a cabeça alongada. Na hora, a associação que eu diria que eu fiz foi de um rosto ancestral. Sabe aquelas imagens meio egípcias que tem rosto alongado? Mas não era isso. Era um nariz assim, grande, tipo meio imagem... Acho que eu associei na hora aquela imagem do Pacal Votan, que ele tem um rostão assim, a coisa mais linda do mundo. Então era esse tipo de rosto, era um rosto ancestral, não era um rosto de animal, sei lá, parecendo um lagarto, nada disso. Era um rosto ancestral que eu vi. Eles não eram daqui da Terra, eles não estavam aqui, eles vieram do alto. E aí se aproximaram de mim e nisso eles me perguntaram se podiam me levar com eles para ver algumas coisas. E eu dei o meu consentimento que sim, e eu fui. Gente, eu fui com eles, assim, fui. E aí a gente começou a navegar ali. Eu comecei a ver as coisas, eu lembro de sentir vontade de chorar de emoção, porque aquilo estava sendo confiado a mim, né? E eu fiquei tipo, uau, eu não tô acreditando que foi confiado a mim essa miração, né? Então eu fui olhando, eu lembro de ficar olhando as coisas e de ver a imensidão das coisas, sabe? De ter noção de que a gente tá num espaço que conta o tempo. Esse tempo não existe fora daqui, né? Essa contagem do tempo, essa noção de tempo que a gente tem, ela não existe fora daqui. Então eu lembro de ficar chocada que em fração de segundos eu conseguia estar num lugar, depois estar em outro e ver muitas coisas. E geralmente, quando a gente toma ayahuasca, a gente pensa que a gente vai ver coisas sobre a gente, assim, né? Tipo, eu pensei que eu ia ver meus traumas, minhas coisas pra trabalhar, os meus lados ruins que eu preciso mudar. E na verdade não foi nada sobre mim, foi um presente mesmo de ver coisas universais, de ver verdades, de ver coisas ali, realidades diferentes, que eu nunca pensei que eu fosse ver, porque eu tava achando que ia ser sobre mim aquela cerimônia. A minha cerimônia, né, o meu trabalho interno, eu achei que seria sobre mim, sobre os meus demônios internos. E não foi nada sobre mim, não tinha nada a ver comigo. Era totalmente uma coisa muito maior do que eu pude imaginar. E nisso eu fui passeando com eles, eles foram me levando. Ai, que saco de gente. Na melhor parte. Ok. Saco. Aí, às vezes, também pra não ficar um corte grosso, você pode só colocar um negócio preto e branco e a vozinha de tipo, fui interrompida, galera, né? E continua, fica até mais interativo. Pra não pensarem também que fez os cortes que eu inventei, porque eu, né? Tá, então, né, eles começaram a me levar, eu fui ali navegando com eles e vendo as coisas acontecerem, eu fiquei extremamente grata por isso naquele momento. E eu lembro de ir pedindo pra me mostrarem algumas coisas que eu queria ver e tava tudo bem. Chegou um dado momento de que eles me pediram pra ver algo, queriam me mostrar algo e eu não quis ver. E foi aí que eu levei a famosa peia, né? Porque eu tava ali com eles. E aí, depois de ver todas as coisas que eu queria ver, que eles mataram a minha curiosidade e me mostraram, já não era mais hora de curiosidade, minha filha. Agora você tem que ver o que precisa ver. E eles queriam me levar pra ver alguma coisa, só que eu não faço a menor ideia do que se trata. Era uma coisa tão forte, tão maior do que eu posso imaginar, que eu não quis ver. Eu, de verdade, aí eu vacilei, porque eu me recusei. Então, eles queriam me levar ali pra ver essa coisa que eu não sei nem do que se trata. Eu queria muito lembrar, eu queria muito saber, eu queria muito tomar novamente pra ir até esse lugar, ver o que eles queriam me mostrar, e eu me recusei. Mas eu realmente não consigo lembrar, e se eu falar algo eu vou estar inventando, assim, eu realmente não sei. Eu sei que eles iam me levando pra ver algo. Quando eu vi do que se tratava, eu surtei, assim, eu comecei a me debater na frente deles e falar, não, isso eu não quero ver, isso eu não quero, eu não consigo, é muito forte, eu não quero, não tenho capacidade de ver isso. Eu já tive que processar de ver nave, de ver vocês, de ver todo o universo, e agora isso aí é demais. Todo esse resto aí que vocês me mostraram, ok, eu aceito bem, eu digeri bem, tá tudo certo, eu já entendi, compreendi, recebo com todo o meu amor. Agora, isso aí, eu não vou ver. Eu não vou ver, eu não quero ver, eu não quero saber, eu não vou. E aí eu comecei a me debater, assim, tipo, demonstrando, eu não quero. E eles entenderam, eles não foram lá, me pegaram com força, você vai ver, nada disso. Eles nem encostavam em mim. E aí eu simplesmente falei, olha, eu não quero, aqui, isso aí é o meu limite, eu não vou ver, eu não quero, acabou. E aí eu entrei num desespero e eu só me lembro deles entenderem isso e eles fizeram assim, vou gesticular como se fosse eles, né? Eu tava na frente deles, eles fizeram assim
fizeram isso aqui. E aí me botaram dentro de uma bolha. E eu fiquei dentro dessa bolha. E essa bolha começou a me sufocar, me sufocar, me sufocar. Eu pensei, meu Deus, eu não tô mais conseguindo respirar. E aí eu senti que eu ia vomitar. E aí eu fiquei um tempo ainda tentando lutar contra esse vômito, mas eu tava dentro dessa bolha e não tinha mais o que fazer, eu tava sufocando na bolha. E essa bolha se furou quando eu vomitei. E aí eu fiz a limpeza, né? E aí fiz a famosa limpeza, né, que falam na ayahuasca, que é quando você bota pra fora. E aí foi nesse momento que eu vomitei e aí eu saí dessa bolha e me recuperei. E aí eu já estava aqui de volta, né? E então essa experiência pra mim foi, tipo, muito forte mesmo. Até hoje eu ainda não fiz a integração dela, não entendi o propósito dela, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu não tenho a menor vergonha de contar, né? Porque eu fiquei muito feliz de ter visto o que eu vi, de ter sido privilegiada de ver isso, né? Eu fiquei muito feliz de saber tudo que eu acessei ali. Foi um portal que se abriu diante de mim e eu fiquei muito grata por ter acessado esse portal. Só que até hoje eu tô com remorso de que eu me entreguei, mas não muito, porque eu não quis ver o que eles tinham pra me mostrar, né? Então, me mostrar que eles existem, me mostrar que o universo é muito maior do que a gente imagina, que isso aí era coisa, tipo, eu já sabia, minha filha, isso aí não é nada pra você, né? Porque eram coisas que eu já meio que já sabia mesmo. Mas não sei se eu acreditava muito, né? Mas eu só aceitei. Agora, o que eles tinham pra me mostrar, eu acho que era algo muito valioso, só que realmente era algo que eu não estava pronta. E eu demonstrei que eu não estava pronta. Eu realmente não quis passar esse meu limite naquele momento, né? O que me deixa triste, porque eu devia ter... Já estava ali mesmo, né? Mas eu realmente... Tipo, cara, ok, vocês querem me mostrar que alienígenas existem, ótimo, show de bola, tô feliz, vem comigo e tal, tudo certo, me leva, faz o que quiser. Me mostrar o universo, me mostrar tudo e tal, ótimo. Agora, aquilo ali em específico que eles iam me mostrar era algo tão acima do que a minha cabecinha, do que a minha consciência, ainda pouco expandida, é capaz de aceitar, que eu falei, aqui não, amor, eu não vou ver isso. Eu não vou ver, eu não quero, eu não quero. E a partir daqui, qualquer coisa que for feita já é sem meu consentimento e acabou. E eles não me mostraram a força. Só me colocaram nessa bolha. Achei muito simbólica essa bolha, né? Tem gente que vive mesmo dentro de uma bolha, que não quer enxergar nada do que tá fora da bolha. Nesse momento, eu acho que eles falaram, tadinha, deixa ela, né? Volta pra sua bolha, então. Beijo, tchau. Foi o que aconteceu comigo. E aí, eu não sei o que eles queriam me mostrar, mas pra mim foi muito forte já ter esse contato, né? Essa comunicação telepática também, que era algo que eu não fazia ideia. A gente se comunicava sem trocar uma palavra. E foi isso. E eu lembro que também na hora que eu fui fazer essa limpeza, eu lembro que eu tava tentando lutar contra ela, né? Como sempre, eu lutando contra tudo. Contra a força, contra a limpeza, contra a peia, contra tudo. E aí eu só me lembro do Bu falando, um balde aqui pra ela, um balde. E aí eu lembro que foi quando, exatamente no timing que a pessoa chegou com o balde, veio assim, incontrolavelmente essa limpeza. E aí, sim, a limpeza. E voltei onde eu estava naquele momento, né? Eu me recompus ali naquele momento. E aí, eu confesso que eu fiquei com medo de tomar outra dose. Mas tomei. Já estava completamente indisponível para entrar na força. Mesmo tomando as outras doses, eu me mantive ali. Eu realmente não estava com mais energia para continuar essa viagem, né? Então, foi isso. Aí eu lembro que eu vou olhar, ele ria, ele falava, não é você que queria o copo maior? Aí eu, Bu, desculpa, eu não sabia que eu tava falando. Fui juvenil. E aí ele falou, Anne tá com medo, Anne não quer mais. Quero, mas assim, foi muito forte pra mim. E eu realmente achei que tinha dado ali, deu, sabe? Passou. Não quero mais. E aí, essa limpeza me fez muito bem, porque eu senti que realmente limpou tudo, sabe? Tudo que tinha pra ser limpado, fisicamente, energeticamente. E é isso. A experiência vai fazer 1 ano já, eu tô muito animada pra próxima, tô esperando voltar a agenda dele aí desse ano. Inclusive, tem uma amiga minha que quer muito participar pela primeira vez, me pediu pra levá-la, eu tô muito ansiosa pra levá-la. Muito feliz quando as pessoas confiam em mim, me pedem pra levar, me pedem pra falar minha opinião. E é isso, eu acho que você tem vontade de passar por essa experiência, você pesquise bem, leia,
saiba onde você vai tomar, né? Eu não sou ninguém para dizer o que é certo e o que é errado, mas eu indicaria de primeira vez de tomar com povos indígenas, mas procure saber a origem, procure saber quem é, né? Qual que é a comitiva, como é que vai ser, quais são as regras. Siga essas regras, é muito importante, né? E vá de coração aberto. A medicina não tá ali para te prejudicar, nem para te destruir, nem para te matar, é só para te ajudar. Então, vá com essa consciência, não lute contra, né, a medicina, e que no final tudo dá certo. E essa foi a minha experiência, eu espero que possa te ajudar, né? Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo, então pode ser que eu tenha ficado muito nervosa e não fique do jeito que eu queria que ficasse, que eu não tenha transmitido o que eu queria transmitir, mas é o que eu consegui contar aqui agora, né, de primeira, e eu espero que ajude você que tem essa dúvida e tá aí, assim como eu, procurando relatos de experiências de outras pessoas com ayahuasca. É isso.